creio que a melhor forma de começarmos o nosso ensino é pela definição de jejum. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e com propósito específico. Digo isso porque, embora o jejum não se limite somente à questão alimentar, ele é essencialmente uma abstinência alimentar. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, lá no capítulo 7 e no versículo 5, uma recomendação muito prática para os casais, que nos ajuda a entender que o jejum pode envolver a abstinência não apenas de alimentos. A declaração do apóstolo é a seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você olhar os versículos anteriores, o 3 e o 4, o apóstolo Paulo está dizendo: o marido pague à mulher o que é devido e a mulher semelhantemente pague ao marido o que lhe é devido. Ele está falando dos deveres conjugais. No versículo 4 ele diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Quando você olha os versículos anteriores, ainda o 1 e o 2, você percebe que Paulo está falando do relacionamento físico. Paulo está falando de intimidade do casal. Paulo está falando a respeito do ato conjugal, da vida sexual. E no versículo 5, nós vemos ele dizendo: não se privem um ao outro, não se neguem um ao outro no que diz respeito à intimidade. Ele diz: a não ser, talvez. Então ele abre uma única exceção, né? Ele diz: a não ser, talvez, para vos dedicardes à oração, com mútuo consentimento, ou seja, o casal precisa estar de acordo, essa decisão não pode ser unilateral. Mas o que Paulo está dizendo é que cabe dentro do jejum um período também de abstinência da intimidade do casal. Isso significa que assim como se deixa de comer, assim como se deixa de fazer algo que não é proibido, que não é errado, o alimento é bênção de Deus, é dádiva de Deus, mas o jejum é algo que expressa, como disse muito bem alguém, a nossa fome por Deus, o anseio de algo muito maior do que aquilo que é natural ou mesmo carnal. Então, assim como o jejum é uma abstinência de algo lícito, que é a comida, ele também pode envolver a abstinência de outras coisas lícitas e abençoadas, como o sexo na vida do casal. Então, se há algo mais além do alimento que a Bíblia sinaliza, pode haver também outros tipos de abstinência, sim. Tenho visto pessoas que têm feito abstinência de entretenimento, de televisão, de rede social, e acredito que todas essas coisas têm o seu valor. No entanto, a minha única preocupação é que hoje em dia as pessoas estão jejuando um monte de coisa, menos a essência do jejum, que é o alimento. E nós não podemos simplesmente deixar isso de fora, porque outras abstinências podem ser acrescentadas. Isso não significa que a gente vai viver um jejum só dessas outras abstinências e nunca daquilo que é essencial. O jejum, ele não é apenas uma maneira de dizermos não ao que é natural e buscarmos o que é espiritual, mas ele também é uma forma de massacrar a nossa própria carne, ou na definição bíblica que abordaremos mais adiante, de afligir a nossa alma. Eu acho curioso quando de vez em quando encontro pessoas que na verdade me dizem: não, é que quando eu jejuo não me sinto muito bem. E eu normalmente digo para a maioria das pessoas: os primeiros dias do jejum, que marcam aquela desintoxicação do corpo, que marcam uma mudança completa no seu padrão, né, como você está habituado a viver todos os dias. Ele não costuma trazer alegria e gratificação. Depois de passar dessa fase de desconforto e entrar-se naquele lugar onde há uma bênção diferenciada da parte de Deus, tudo muda. Mas raramente alguém vai jejuar e dizer: eu me sinto tão bem jejuando que eu quero fazer isso o tempo todo. Isso é um massacre à nossa própria carne, é uma aflição à nossa própria alma. No entanto, há benefícios depois. Eu gosto de uma frase de um amigo meu que normalmente repete: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Ele fala isso sempre com referência àquilo que será liberado sobre nossa vida depois de um processo que pode ser e com certeza será desconfortável a princípio. Mas a definição do jejum precisa ser a de entender que ele é uma abstinência. E em relação aos alimentos, que é a essência de tudo, ele é uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e com um propósito específico. Já mencionamos na introdução que ele tem sido praticado pela humanidade em todas as épocas, nações, culturas e até mesmo religiões. Ele pode ser feito com uma finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, porque ele tem benefícios extraordinários à saúde pela desintoxicação que ele proporciona. Mas
O nosso enfoque aqui será o jejum bíblico. Será trabalhar a ideia e o entendimento correto. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar depois da definição. O entendimento correto é importantíssimo. Em Oséias 4:6, Deus declara: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Muitas vezes deixamos de experimentar o que Deus nos disponibilizou, o que há de melhor, porque simplesmente não temos o entendimento de como pegar esse caminho até lá. Percebo que muita gente, ele desconhece o que a palavra de Deus diz a respeito do jejum. Recentemente, quando compartilhei com um grupo de irmãos ter feito um jejum um pouco maior, e mais à frente nós vamos ter uma aula só para tratar desse assunto, se podemos ou não falar do jejum. Mas enquanto compartilhava, alguém me olhou com a cara de quem diz: não, é impossível alguém ficar sem comer tanto tempo. E eu falei para ele: mas a Bíblia diz que Jesus ficou. E ele olhava para mim com a cara de quem diz: não, mas ele era Jesus, quase como quem diz, ele tinha recursos sobrenaturais que nós não temos, ele tinha capacidades que nós não temos. E é esse tipo de entendimento errado, de acreditar que o jejum não é para nós, que não é importante, que não é necessário, que não é acessível, que tem roubado de muita gente a capacidade de vivê-lo de uma forma mais intensa e de praticá-lo um pouco mais. Acredito que essa falta de entendimento, ela vem ou da falta de ensino a respeito do jejum, ou de um ensino incompleto, ou muitas vezes até distorcido. Por exemplo, um dia desses eu mencionei para alguém: olha, Jesus ensinou a respeito do jejum. E essa pessoa olhou para mim e falou: não, mas Jesus, a maior parte do tempo, ele estava falando só para o judeu. Eu olhei para ele e falei: como é que é? Ele falou: não, Jesus estava falando para o judeu. Eu falei: que ele estava falando para o judeu, ninguém vai negar, porque o ministério dele aconteceu dentro de Israel. Ele mesmo diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falei para ele: mas se você está tentando insinuar que o ensino de Jesus era só dizer como o judeu do Velho Testamento tinha que praticar a lei de Moisés e que isso não nos diz respeito, eu falei para essa pessoa: você está muito equivocado. Jesus claramente disse: vocês vão fazer discípulos das nações, os gentios, e vão ensiná-los a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado, inclusive o assunto do jejum. Então nós não podemos ignorar que o próprio Senhor Jesus nos orientou a respeito de como jejuar. E ele não falava apenas com o judeu do Velho Testamento, ele falava para cada um de nós. O jejum não é, na verdade, uma forma de comprar a bênção de Deus. Não é de forma alguma uma maneira de nos tornarmos merecedores. O jejum não insinua de maneira alguma que nós estamos fazendo uma espécie de troca, de barganha com Deus, ou que nos sacrificamos para merecer algo. Por exemplo, vamos falar de outras coisas que acreditamos que não contradizem a graça de Deus. Oração, fé. Aliás, a fé é o acesso à graça. Romanos 5:2 diz: pela fé temos acesso a essa graça. Além disso, a própria oração: pedi e recebereis. Quando olhamos para esses recursos, ninguém acredita que exercer fé ou oração é uma anulação da graça, mas uma forma de entrar nos depósitos da graça para usufruir daquilo que nos foi disponibilizado. A palavra de Deus nos mostra que a salvação é uma expressão da graça de Deus. É um presente gratuito, é uma manifestação da graça de Deus. Mas quem recebe? Jesus claramente diz: para que todo que nele crê não pereça. A Bíblia diz que quem crê será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, basicamente, embora a graça me disponibilize a salvação, eu preciso crer ou não para desfrutar ou não dela. Exercer fé não é anular a graça, é entrar na graça de Deus. Quando peço a Deus em oração, e Tiago claramente nos instrui dizendo: nada tendes porque não pedis. A forma de receber de Deus é através da petição e da oração. Quando estou orando, isso não significa que eu me torno merecedor. Significa que eu entendi o caminho para receber aquilo que Deus, na sua graça e não no meu mérito, disponibilizou para mim. Quando falamos do jejum, nós estamos falando de algo semelhante. O jejum não muda Deus. Quando eu jejuo, Deus não fica mais bondoso, porque na verdade ele é imutável. O jejum, na verdade, tem o poder de mudar a minha vida. Ele vai produzir mudanças em mim. Ele tem o poder de massacrar e anular a minha carne, de afligir a minha alma, mas de liberar o espírito. Porque a fé é do coração, a fé é do espírito. E nós precisamos entender o jejum como uma ferramenta não de merecimento, mas que nos permite entrar na graça em todos os depósitos divinos do favor imerecido, daquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Então digo, jejuar
não é uma forma de merecer coisa alguma. Jejuar é parte de uma expressão de fé. Repito, o jejum não muda Deus, mas nos muda. A adoração não muda Deus, mas muda a nossa sensibilidade para a presença de um Deus que habita no meio dos louvores. A oração não muda a Deus, mas nos conecta com aquilo que Deus tem para nós. Então sim, o jejum é bíblico, o jejum deve ser praticado e não é uma contradição do ensino bíblico a respeito da fé. Mas normalmente as pessoas dizem, então como é que eu devo jejuar? A partir do momento que consideram que o jejum é bíblico, alguns começam, como que eu tenho que fazer? E a primeira coisa interessante a abordar é a liberdade que nós temos a respeito do assunto. Não há regras fixas a respeito do jejum. A Bíblia não diz quantos dias ou quantas horas você deve jejuar. A Bíblia não diz qual o tipo de jejum que você deve fazer, e eu quero te mostrar pelo menos 3 aspectos ou 3 tipos diferentes do jejum, mas a Bíblia simplesmente diz que nós devemos fazer. Isso significa o quê? Que temos a liberdade de escolher. Ou há momentos onde Deus vai nos dirigir e nos conclamar a tipos específicos de jejum. E nesse caso, nós precisamos aprender a obedecer à liderança do Espírito Santo. Por exemplo, o Senhor Jesus aparece para Ananias, e nós temos esse relato em Atos 9. E o Senhor fala com esse discípulo chamado Ananias, que ele deveria ir a uma casa específica, numa rua específica, onde um homem específico, Saulo, habilidade de Tarso, estava orando. E Deus queria que Ananias fosse um instrumento para liberar uma palavra profética e para orar com Saulo. Não há nenhum versículo na Bíblia que nos obrigue a ir à casa de determinadas pessoas orar por elas. Mas há momentos onde o Espírito Santo pode nos dirigir com clareza a fazer isso. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria e o Senhor o orienta a deixar aquela cidade para encontrar uma pessoa que estaria de passagem numa estrada. Não há nenhum versículo que ordene ou exija da gente que quando estivermos no meio de um avivamento a gente tem que sair, procurar uma estrada deserta. Mas Deus pode nos dirigir a isso. Então muitas vezes as pessoas estão tentando se mover só dentro das regras específicas e deixando de entender que mesmo num terreno de liberdade, onde não há assuntos que nos obrigam a trabalhar de uma forma específica, pode haver uma direção de Deus. Então nós temos que trabalhar as duas perspectivas. Você tem a liberdade de escolher quando jejua, como jejua, a periodicidade em que jejua, mas quando de alguma forma há uma convocação que o Espírito Santo pode trazer direto ao seu coração, ou quando Deus levanta vozes proféticas nos convocando para um jejum coletivo, então entendemos que essa é uma hora de atendermos a voz de Deus e correspondermos com Ele. Mas não há melhor forma de começarmos estabelecendo as definições do jejum do que, além de dizer o que é, deixar claro que não há regras fixas a respeito disso. Essa é a razão pela qual nós vamos ter que tratar aqui todas as formas de jejum. Por quê? Em cada momento da sua vida você pode praticar uma diferente. Isso não significa que você tenha que adotar uma única. Há momentos que requerem um tipo de jejum, há momentos que requerem outro. Há épocas e estações onde Deus pode nos provocar uma coisa e há momentos onde Ele pode nos levar a outra. Quando houve uma determinada discussão a respeito do jejum e perguntaram para os discípulos de Jesus, por que nós, os discípulos de João Batista, jejuamos e vocês, os discípulos de Jesus, não jejuam? O Senhor mesmo esclareceu isso para os seus discípulos. E diz, podem jejuar enquanto o noivo está presente? Jesus está dizendo, essa não é para vocês uma época e uma estação de jejum. Mas ele diz, dias virão em que o noivo será tirado e nesse tempo jejuarão. Jesus não só estava dizendo que o que eles ainda não faziam naquele momento viriam a fazer depois, mas ele estava falando de estações específicas. Eu tenho vivido épocas da minha vida onde não houve tanta inclinação ou tantos comandos de Deus para o jejum ou para jejuns prolongados. E eu tenho vivido momentos onde Deus claramente me conduziu a isso. Eu já fiz jejuns prolongados debaixo de uma direção de Deus e já fiz isso porque eu simplesmente queria fazer e buscar mais a Deus. Então entender esse leque todo, né, de liberdade que temos, mas ao mesmo tempo da necessidade de uma sensibilidade ao Senhor, é um equilíbrio desafiador, porém muito importante e possível de se alcançar e experimentar. Aliás, equilíbrio é um grande desafio. Eu olho para a igreja de hoje e vejo que ela vive dividida entre dois extremos. Aqueles que não dão valor ou ênfase alguma ao jejum e aqueles que, na verdade, se excedem, exageram nas suas ênfases.
Já vi pessoas falando sobre jejuar como você tem que pagar o preço, tentando nos levar a um lugar, né, ou tentando nos remeter a uma ideia, um conceito de merecimento. E o jejum não tem nada a ver com merecimento. No entanto, se você me pergunta se a vida cristã e a caminhada cristã não é marcada por sacrifícios, é lógico que é. Sacrifícios de todo tipo, sacrifícios de toda a sorte. Aliás, nós precisamos entender que há um posicionamento de esforço e luta para entrarmos naquilo que Deus tem para nós. Jesus diz, o reino de Deus é tomado à força. Os violentos o tomam de assalto. Isso não significa que a fé está sendo substituída por práticas como essa. Isso significa que a agressividade do jejum, de um posicionamento intenso na oração, é uma expressão da nossa própria fé. É uma expressão de quem quer entrar nesse lugar mais profundo em Deus. Se conseguirmos entender de forma correta e alcançar o equilíbrio bíblico do entendimento da prática, de entendermos também que é um lugar de diferença na vida cristã. Um livro que me abençoou demais, mas demais, a respeito do assunto do jejum, é o livro do Mahesh Chavda, publicado pela editora Vida, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Nele, Mahesh, que fez 29 vezes períodos de 40 dias de jejum só na água antes de começar a ensinar a respeito do assunto. Ele fala de como nos primeiros 10 anos do seu ministério, ele chegou a jejuar cerca de 1/3 do ano, em cada um desses 10 anos. Ele era alguém de uma prática muito intensa no jejum. Mas uma das pessoas que foi um referencial, uma inspiração e o abençoou muito e de quem ele teve a oportunidade de caminhar perto, que foi o Derek Prince, normalmente jejuava 1 dia por semana apenas. E eles entendiam, né, essa diferença. Eles entendiam como cada um poderia caminhar dentro da sua convicção. Na verdade, o que muitas vezes acaba se tornando um problema é quando nós apenas nos comparamos, ou medimos força, ou julgamos uns aos outros. Acredito que levar em conta a experiência de outros pode ser esclarecedor e encorajador, mas não precisa ser algo opressor. Então, com devido cuidado, vamos trilhar o entendimento que é o jejum. Vamos começar a praticá-lo com todo zelo e cautela, como vamos ensinar mais para frente. Mas eu quero encorajar você a acreditar que é possível se aprofundar nesse assunto de uma maneira prática. Na próxima aula, nós vamos entrar no ensino do Senhor Jesus a respeito do jejum.